RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite, Rio Grande do Sul, são 8h18. Estamos iniciando mais uma edição do Outras Palavras, aqui na RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui, canais 24 e 524 da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Você também assiste a nossa programação em nosso site www.rdctv.com.br. Para interagir conosco, use a hashtag RDC Outras Palavras, twitter.com/RDCTV, facebook.com/RDCTV. Ele é compositor, intérprete, instrumentista, produtor, fotógrafo, cineasta, gestor público. Meu Deus do céu, o que mais? Nós vamos precisar de muito tempo aqui, vários blocos para conversar com Luiz Alberto Nunes Alves, Bebeto Alves. Que começa com 13 anos de idade cantando rock, cantando em inglês, com 14 anos, de crooner, de banda de baile. Quantas vezes já ouvisse essa história? Quer dizer, se a gente for computar, são quase 50 anos de carreira. Quase 50 anos. Tudo começou muito cedo, na verdade, né? Começando antes disso que tu está citando, na verdade, começa na Rádio Charrua, Mundo da Criança, 9 anos de idade. A rádio era fundamental, né, na nossa pequena Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. Naquele período não tinha esses canais de televisão, não existia recepção de sinal de televisão, né? Então a rádio ela se tornou fundamental, o essencial nessa coisa lúdica, na coisa de tu imaginar, de tu te comunicar, de tu receber informação, tanto a rádio quanto o cinema, né? Agora a rádio realmente foi extremamente importante. Eu, menino, me lembro na Rádio Charrua, naqueles programas de auditório, cantando, depois cantando nos programas da Rádio São Miguel. Bebeto, eu tenho lembrança da espiadinha que eu dava na garagem durante os ensaios dos Zumbis. Então, quando eu vi, aliás, o Bebeto vem de uma mini temporada exitosa, eu preciso dizer aqui, eu lutei tanto para que a gente pudesse ter conversado na semana passada do Ó Black Bagual, Canção Contaminada, que ficou em cartaz no Teatro Renascença, sexta, sábado e domingo, né? Que é o mais recente projeto, com um público maravilhoso, um show. Pô, eu me emocionei com tanta coisa ali, revendo tua carreira, conhecendo os novos trabalhos, enfim. Quando o Bebeto canta David Bowie, né? Eu lembro do Bebeto cantando Johnny Rivers com Do You Wanna Dance, né? Nos tempos é verdade, dos Beatles. Sim, Beatles, claro, total. Cantando Old Darling, do Abbey Road, né? Essas coisas são fundamentais para uma formação, né? Aquele período uruguaiana realmente foi super importante porque a gente recebia muita coisa que vinha da Argentina, né? Os discos, a música, aquele rock argentino também, que foi o começo de tudo, né? Lá na cidade de Buenos Aires. Eu vim a saber isso depois, mais tarde, mas uma música como a música La Balsa de los Gatos foi uma música fundamental, né? Dentro do movimento rock que se constituiu na Argentina e que dali surgiram Charly Garcia, Fito Páez, que são estrelas, né? Dessa coisa do rock argentino. E a gente estava em contato com tudo isso naquele período, né? Você nasceu no dia 4 de novembro, né? 4 de novembro de 54. Do signo de Escorpião. Isso. Como todo escorpião, é intenso, misterioso, sedutor, né? Luta para conquistar, é o que diz a astrologia, né? E para capturar-se de uma maneira muito intensa aquelas pessoas que lhe atraem, mas podem perder o interesse diante de uma conquista, basta que alguma coisa aconteça diferente para desistir. Do que você abriu mão nesses quase 50 anos de carreira ou desistiu assim tão facilmente, Bebeto? Eu não sei se houve isso, na verdade, né? Eu acho que foram grandes períodos de transformação, vamos dizer assim. Eu acho que essa é uma característica escorpionina também, né? O poder que tem de se transformar e transformar as coisas na sua volta, no seu entorno, né?
Então, eu acho que, como escorpião, já que tu citaste, eu acho que a minha característica mais forte dentro desse caráter do signo escorpioniano seria o da transformação. Então, eu acho que eu passei por períodos enormes de transformação, né? Tanto... eu ia dizer tanto ruim quanto boa, mas na verdade, todas as transformações, elas acabaram constituindo em bons momentos que se seguiram, né? Por mais, como eu acho que todo momento de ruptura, onde tu rompe com uma coisa e começa outra, são momentos difíceis e tal, mas eu acho que, na verdade, o que se constitui depois é sempre bom. Às vezes... pela minha experiência, por tudo que eu já passei, de coisas que aconteceram na minha vida, eu sinto que coisas que tu entra numas, que tu acha que são coisas ruins que estão acontecendo, nem sempre são, vão se constituir em coisas boas, isso que eu quis dizer. E o contrário também é verdadeiro. Você está pensando que está acontecendo uma coisa boa e não é exatamente isso que está acontecendo, né? Vai se constituir numa outra coisa, né? Esse processo de mudança é impressionante na sua carreira, assim. Tem aquela observação do Juarez Fonseca de que o Bebeto promove tantas mudanças e, enfim, com tantas idas e vindas para continuar absolutamente fiel a si mesmo. É verdade. Eu acho que sim. É porque eu não conseguiria me manter, me adaptar a um determinado tipo de formato, né? Eu formatar uma ideia de um ser humano e me enrijecer dentro dessa forma, né? Ou dentro dessa forma, vamos dizer assim. Eu não conseguiria viver dessa maneira. Eu acho que ninguém consegue, né? Na verdade. Eu acho que todo mundo tenta se adaptar o que a vida propõe, né? As pessoas que não conseguem se adaptar, eu acho que elas sofrem muito, né? As pessoas que se enrijecem, né, durante processos da sua vida, elas devem sofrer muito, porque fica muito duro, né? As coisas acabam endurecendo demais. E eu acho que a minha atenção é tamanha para todas essas possibilidades e a perspectiva as perspectivas que se desenrolam, que se viabilizam ou que se visibilizam, né? Sim. Que dão visibilidade para a gente. Eu acho que elas são coisas importantes para essas novas perspectivas, né? Essas novas possibilidades. Nós precisamos aqui reconhecer. Aliás, é um prazer estar te recebendo aqui no estúdio de uma nova televisão, né, que tem o propósito de produzir essencialmente programação local para o estado do Rio Grande do Sul, né? Que é uma coisa onde tu já faz, né? Também em televisão e rádio. E tu sabe o quão importante é a gente falar com a nossa população, com a nossa aldeia, né? Exibirmos a nossa cultura, os nossos costumes, a nossa gente. Bebeto, você foi cosmopolita, que continua sendo, de certa forma, né? Desde Uruguaiana, das suas últimas incursões aí pelo mundo afora para produzir mais uma canção, mas vocês permanece impregnado de fronteira. Isso eu percebo assistindo Canção Contaminada, né? O que esta coisa da fronteira deixa em você, armazena em você, da sua infância e da sua adolescência? Não, então, eu acho que a fronteira nos possibilita entender que o mundo está ao nosso alcance, né? E de que as culturas, elas devem ser absorvidas, devem ser vividas, devem ser entendidas, interpretadas, né? Uma vez eu conversei com o Tabajara Rua sobre isso, e a gente conversando sobre a fronteira. Cara, o maior barato quando a gente mora na fronteira é entender que não existe fronteira, né? Que é uma convenção, que é uma burocracia, que é um como é que se chama? É um protocolo, né? Quer dizer, um protocolo, existe um país, existe outro país, uma cultura diferente, e ali no caso de uma cidade, por exemplo, ou de lugares como Santana do Livramento, que tem uma fronteira seca, que tu atravessa uma rua,
e é outro país, como é que pode isso, né? Quer dizer, tem um protocolo, né? Tem uma cultura que permite a gente entender esse processo todo ali. Eu acho que a fronteira sempre nos deu essa perspectiva, essa possibilidade. Uma vez o Nelson observou uma coisa, porque a gente fez muitas viagens, né? Nelson Coelho de Nelson Coelho de Castro. Como a gente estava... Pô, o Bebeto... O jeito dele falar, né? O Bebeto ele tá em qualquer lugar e aquele lugar parece que é dele, a vida inteira foi parecido. E o Bebeto está em qualquer lugar e aquele lugar parece que é dele. Parece que é dele, ele se sente em casa, é natural em qualquer lugar. Para mim é mesmo, né? Na realidade o mundo é um só, né? É claro que eu observo as diferenças, claro que eu observo que existem culturas, que existe... enfim, riquezas, né? Mas eu me sinto bem sim, em qualquer lugar. Há exatamente 40 anos, lá em 1978, no Paralelo 30, né? Entre um português e espanhol, você perguntava o que você passa na fronteira oeste, né? De lá para cá, que mudanças é que o Bebeto Alves pode observar e trazer em outras palavras aqui? Bom, Jorge André, isso realmente é muito vasta, essa tua pergunta. Ela é uma pergunta retórica, né? Porque a gente vai observar mudanças externas que provocam mudanças internas da gente, mudanças políticas, mudanças que aconteceram nesse país todo nesses últimos 40 anos, onde se criaram tantas condições, tantas perspectivas, tantas coisas boas e tantas coisas ruins, e agora a gente vivendo nesse período tão complicado e tão difícil também. Tá, então eu vou te ajudar. Enfim. O Bebeto Alves tem, indiscutivelmente, a maior discografia dentre os artistas da música pop no Rio Grande do Sul, né? Eu lembro que quando a gente decidia, eu estava contribuindo na coordenação de música da prefeitura em te homenagear pelo conjunto da obra, né? Todo o corpo de jurados disse, olha, não há homenagem mais sob medida e justa a um artista quanto esta que se está entregando ao Bebeto Alves, né? Uma discografia que já ultrapassa o quê? 30, 40 projetos aí. Mais de 30 discos. Próximo disso aí, com certeza. Quer dizer, mas eu acho que é isso. Mas aí, essa é uma característica, né? Nesta discografia, aí tu já cantaste Um Novo País, tu fizeste já várias leituras e releituras desse Brasil, né? E de todas as maneiras já te posicionaste também politicamente, né? Sim. Então, eu te ajudo a terminar essa resposta aí sobre que mudanças... Não, eu acho que sim, eu acho que houve grandes mudanças, teve momentos que a gente acreditou muito, né, em momentos políticos que a gente viveu nesse país, né? Eu acho que hoje as coisas mudam bastante. Eu acho que existe um processo democrático nesse país, né, que a gente está vivendo, que por mais que se aponte uma falta de democracia, eu acho que a gente está vivendo um processo democrático, né, no país, e que a gente está convivendo com coisas hoje tão claras e evidentes que a gente convivia elas submersas dentro de uma invisibilidade total. A gente sabia que existiam coisas que... né? Mas não, hoje tudo está às claras. Então, eu acho que a gente está aprendendo a viver e a conviver. Vamos ter que aprender o que significa a real democracia. Quer dizer, de a gente conviver com valores completamente diferentes daqueles valores que tu entende como sendo verdadeiros ou importantes ou humanos, né, dentro de uma perspectiva de uma civilização, de uma perspectiva civilizatória, né, humanista. Então, e essas coisas, evidentemente, que mexem substancialmente com um artista que trabalha com criação, né, que trabalha com processos criativos. Que nasceu... Sabia que você nasceu no dia do inventor? É mesmo? Dia 4 de novembro é dia do inventor. Dona Olga colocou no mundo uruguaiano um inventor, né? Não deixa de ser, né? Eu costumo dizer que eu não sou músico, eu não sou fotógrafo, eu não sou absolutamente nada, eu sou um criador. Eu me utilizo dessas linguagens para poder criar. Se eu não puder criar,
Aí é enlouquecedor, provavelmente. Muitas outras palavras com o Bebeto Alves no próximo bloco. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos recebendo hoje aqui no estúdio do Outras Palavras, na RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui, canais 24 e 524 da NET, e também em todas as plataformas digitais, no Facebook, no YouTube, Instagram e nosso site rdctv.com.br. O músico, cineasta, compositor, publicitário, produtor cultural, produtor musical, Bebeto Alves. A gente falava no dia 4 de novembro, dia do inventor, e aí você me lembrou do ano de 1954. E um ano histórico, um ano em que Getúlio Vargas se suicida, o ano do atentado da Rua Toneleiro, né, em que Lacerda lá encaminhava, né, e exigia e recomendava aos militares para que Vargas renunciasse. E aí Bebeto Alves, alguns anos depois, né, na Califórnia da Canção Nativa, recebe uma informação de bastidores assim que havia uma ameaça de bomba prometida para um show na Califórnia. Aconteceu Na verdade, isso? eu não sabia de nada. Ah, não sabia? Eu não sabia de nada. Eu não fiquei sabendo disso. Eu fiz meu show. Eu fui fazer um show em Uruguaiana dentro de um contexto bem turbulento. Eu tinha dado uma entrevista para um jornal chamado Jornal Tchê, em Porto Alegre. Eu tinha vindo um pouquinho antes gravar um disco chamado Notícia Urgente, que eu gravei ao vivo aqui no Teatro Leopoldina. E naquela vinda aqui, eu dei uma entrevista para várias pessoas, uma mesa lá na casa da Claudinha, da família da Claudinha, minha primeira mulher, mãe da Mel e da Luna. A Mel, só para o telespectador, é a Mel Lisboa, atriz, né, querida, talentosa, e que, aliás, eu acho isso um pecado que é motivo de orgulho, né, que ser pai da Mel Lisboa signifique currículo para o Bebeto, né? É motivo de orgulho, claro. É, né, claro, eu me orgulho muito da minha filha, obviamente. Mas vamos lá, Mas seguindo então. Aí essa entrevista... Aí eu dei uma grande entrevista. Eu comentei, falei de tudo que eu tinha até aquele período vivido. Eles estavam muito interessados no que teria acontecido, né, em Uruguaiana, né, já que eu demonstrava já uma certa irreverência, vamos dizer assim, com alguns mitos ou alguns ícones da cultura gauchesca. E eu vindo de Uruguaiana significava muito isso, né? Já que o Rio Grande do Sul gosta muito disso, né? Desse tipo de embate. Pode ter saído dessa entrevista, assim, um repeteco daquela observação do circo e a bombacha, enfim, não, né? Porque, na verdade, o que aconteceu? Eu dei uma entrevista bem relaxada, no sentido de eu falei coisas que eu vivia em Uruguaiana e por que eu achava estranho a questão do nativismo. Porque eu, até os 14, 15 anos, eu nunca tinha ouvido falar disso em Uruguaiana. O que a gente ouvia falar de música regionalista era a música que se tocava às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, na Rádio Charrude, e que a gente dizia que era música de grosso, que era trovas, né? Não existia o conceito da música nativista até então. Os meus amigos músicos, todos, tocavam em baile. Depois ver o passarinho de bombacha e pala e cantando. Aqui para mim era uma surpresa que o passarinho era baterista. Não era uma indumentária, era quase uma fantasia. Para mim era. Né, ver o Antão tocando gaita, vestido de gaúcho. Eu digo, porra, que coisa estranha isso. E eu falei, mas numa boa, digo, cara, eu não sei se acredito nisso, entendeu? Eu não entendo o que é isso. Eu não estou entendendo o que é isso. E foi por aí a história. E aí fui comentando, eu era menino, tinha 14 anos de idade, vivia numa cidade como Uruguaiana, era uma cidade conservadora, né, com uma cultura dominante, bastante forte nesse caso, mas a cultura urbana não, a cultura urbana era muito plural, era muito diversa, a música era muito diversa, tinha música de samba, tinha os clubes de escolas de samba, o Laço do Amor, o Cordão de Ouro, né, uma cultura negra na cidade.
cultura dos fuzileiros navais, etc. Eu convivia com isso, com rock and roll. Eu via rock and roll na cidade, via o rock argentino, né, comprava disco do Led Zeppelin na Casa Jacques. Certo. Então, e eu falei, digo, pô, era menino, pô, mas Uruguaiana era uma cidade conservadora. Se eu usasse um cabelo mais comprido, pela orelha aqui, pronto. Eu era boleteiro, maconheiro, viado, coisa assim. Aí, cara, os caras pegaram a minha entrevista e lapidaram ela toda. Aí, por exemplo, uma coisa dessa que eu tô falando pra ti assim, Sim. Né, o espectador aí, telespectador, tá vendo? Quer dizer, pô, eu tinha 14 anos, eu uruguaiana, então eu tinha o cabelo comprido e por causa disso as pessoas achavam, ou falavam que eu era boleteiro. Vamos ver algumas imagens aí. Tem Aí imagem do que Bebeto eu era aí, maconheiro, dessa que eu época, era aí, ou não? viado por causa disso. Aí o cara pegava assim, não Aí, tem, essa aí é 87, isso aí na época do Pegadas. São mais recentes. Mas aí, pode Aí seguir o falando. cara... Aí o cara pegou essa frase e botava assim, eu era viado e boleteiro. Ah, sim. Então... Porra, aí é uma sacanagem do cacete. Aí eu vou pra Uruguaiana, pô, fiquei apavorado quando eu vi, eu tava no Rio de Janeiro, indo pra praia com a minha mulher, eu peguei o jornal, os caras me mandaram o jornal. E aí veio uma carta do jornalista dizendo, cara, eu peguei a tua entrevista e cortei ela toda pra chocar mesmo. Aí quando eu vi aqui, tu não fez pra chocar, tu fez pra me sacanear, bicho. Isso aí não é pra chocar porra nenhuma. Aí o Ricardo Duarte estava de presidente da Califórnia, eu estava contratado para ir na Califórnia. E os caras lançaram o jornal num coquetel da Califórnia. Bom, Que ano foi isso? Foi 82. 82. Resumo, assim, para dar uma resumida, eu fui para Uruguaiana fazer o show numa situação muito adversa, né? O Ricardo Duarte entendeu toda a história, eu falei para ele, de cara, fui sacaneado. Eu cheguei em Porto Alegre e fui para a redação do jornal, pedi para eles se retratarem, porque estava errado, que eles me dessem a entrevista, porque houve muitos erros ali naquele negócio ali. Aí eu digo, cara, vocês estão me expondo à violência, sabe? De repente, sabe o que o cara quer dizer? Mas na época, foi bem pertinho da morte do John Lennon, ele disse, mas se o John Lennon tomou um tiro, por que tu não pode tomar? Eu vi isso de um jornalista de Porto Alegre, do jornal Tchê naquela época. O cara me disse isso. Aí eu fui num advogado, eu digo, cara... Bom, acabaram, eles me deram um espaço, eu escrevi, mas o estrago já estava feito. Aquele palco parece que gostava disso, né? Teve esse episódio. O estrago estava feito e aquilo, cara, aquele momento, eu tenho certeza que foi um momento muito ruim para mim, que tem ecos até hoje, na verdade, sabe? Fui para Uruguaiana nesse momento, né? Tumultuado, fiz meu show, foi legal pra caramba, não sabia dessa história. No outro dia, depois do show, alguém comentou, falou, cara, tu tava ameaçado de bomba ontem. Eu digo, como? Que negócio é esse? Tu tava ameaçado, tinha uma ameaça de bomba. Eu digo, que estranho. Aí era bombeiro, tinha um monte de gente à minha volta, eu não tava nem sabendo dessa história, os caras não me disseram isso. Enfim. Mas a história não era essa. Não era. Era uma brincadeira, cara. Tinha acontecido uma brincadeira. Um amigo, que eu não vou dizer quem, depois, isso eu descobri anos depois. Sim. O cara tava brincando com um walkie-talkie e falou uma besteira dessa. Vamos explodir uma bomba durante o show do Bebeto Alves. Enfim, desligo, Los Gatos, desligo, sei lá como. Los Gatos. Aí apavoraram a cidade inteira, a polícia pegou aquilo, sei lá onde que é que pegou aquela transmissão. Agora, 82 foram exatamente 2 anos após o lançamento do seu primeiro trabalho fonográfico, né? Sim, foi... Então, eu acho que foi justamente, estava uma coisa, sabe, que estava surgindo. Tinha uma onda com uma coisa. Né? E aquilo foi uma jogada, pá de cal, entendeu? Assim, termina com isso aí. Os artistas, o movimento tradicionalista, nativista do Rio Grande do Sul, odiava aquele negócio, entendeu? Começou a odiar aquilo. Sim. Não queria saber daquele negócio. E eu acho que isso atrasou a nossa música 30 anos, Bebeto, dentro de um mainstream da música popular brasileira. Sim, em 82, então já tinha sido lançado o seu primeiro projeto fonográfico em nível nacional. E já tinha
Pelo Carlos Sion. Carlos Alberto tem uma Sion. surpresinha para você aí. É? O Carlos Sion mandou uma mensagem, gravou uma mensagem muito carinhosa. Vamos ver? Vamos ver o Carlos Sion, grande produtor. Fala sério. Musical aí, que se comunicou com a gente aí com outras palavras. É mesmo? Vamos ver aí, a produção deve estar preparando aí o Carlos Sion. Que barato. Produziu isso lá em 80. Vamos lá. André Brites, parabéns pelo seu novo programa. Eu aqui do Rio de Janeiro aproveito também para mandar um grande abraço ao grande compositor gaúcho Bebeto Alves, nesse momento que ele está lançando seu novo trabalho, novo show, A Canção Contaminada. Bebeto, desde os anos 80, quando fizemos o seu primeiro disco, tenho admiração pelo seu talento. Vem então circular pelo Brasil com o seu novo trabalho. Parabéns. Que legal. Carlinhos. A gente acabou se tornando grandes amigos, né? O Carlinhos foi um cara incrível. Eu conheci o Carlinhos, ele veio trazer o show do Zé Ramalho aqui. Sim. O Avorrai, o primeiro show do Zé Ramalho. E o Carlinhos, aqui, ele ouviu o disco Paralelo 30. Acho que o show do Zé Ramalho era 80, 79, por aí, esse Avorrai. E ele ouviu o Paralelo 30 e se encantou com o que você passa, aquela onda. E a partir daquele momento a gente começou a conversar, e papapá. Ele me mandava coisas e sugeria coisas. E, não, vamos lá e tal. Aí eu fui embora para São Paulo. Aí toda vez que o Carlinhos estava em São Paulo, ele me ligava. Eu ia almoçar com ele no hotel, porque ele estava lá. Ele estava em turnê com o Zé Ramalho e tal. E batalhando para gravar aquele disco, né? Certo. Aí ele levou o disco para a CBS, conseguiu o espaço que ele queria para gravar, porque ele tinha uma ideia de fazer essa música pop do sul do Brasil para o resto do país, como ele tinha feito com os nordestinos, né? Ele tinha lançado o Fagner, ele tinha lançado Zé Ramalho, o Elba Ramalho, Cátia de França. Cara, a maioria dos artistas nordestinos ele tinha lançado dentro da CBS. E aí ele queria abrir um negócio, o Mário Barbará, ele estava querendo, Maria. O Barbará estava comigo em São Paulo também naquele período, ficou uns 3 meses morando comigo lá. Então, havia, assim, um interesse, né? E havia um interesse da mídia nacional toda. Me lembro a Veja, o Ock de Souza, o jornalista, veio para cá fazer matérias e tal. Havia um grande interesse sobre aquilo, que aí foi morrendo aqui. Aqui, esse que é o problema. O problema todo que a gente tem é aqui mesmo, internamente. Bebeto, nós vamos ao intervalo, voltamos para o último bloco do Outras Palavras. Fique ligado. Estamos retornando para o último bloco do Outras Palavras aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, também em todas as plataformas digitais, no Facebook, no YouTube, Instagram e nosso site rdctv.com.br. Bebeto, nós encerramos o último bloco contigo dizendo assim, é aqui o problema, né? E aí eu recordo de uma observação sua, em que ao lançar Bebeto Alves em 3D, manifestava sentir falta de um reconhecimento mais generoso. Você se sente um artista hipogratificado, ou seja, com déficit de reconhecimento? Hipogratificado é bom. Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que o que existe é um problema sério no Rio Grande do Sul que não nos permite estarmos mais visíveis ou dentro de um outro contexto da música popular brasileira, vou dizer assim. Eu sei bem da importância do trabalho, né, meu dentro do contexto da formação de uma cultura musical no Rio Grande do Sul desde os anos 70. Sim. Mas eu me ressinto, na verdade, de uma falta de atenção geral, né, no Rio Grande do Sul para os seus artistas, não exatamente para mim, de uma maneira geral, né? Quando você aceita convites para atender cargos burocráticos, sair da arte, né, e ser um ente público, como secretário da Cultura de Uruguaiana, como diretor do Instituto Estadual de Música, como diretor da Funarte, enfim, com vários cargos assim.
Você vai e aceita esses convites também com a intenção de contribuir, de mudar um pouco o estado das coisas? Não tem outra possibilidade, não tem outra ideia a não ser essa, né? Porque é onde tu pode fazer alguma coisa também, né? Através de políticas públicas, né? Para a formação de público, para entendimento de processos culturais, de políticas culturais, né? De desenvolvimento. Eu acho que eu aprendi muito, né, na gestão pública, né, com isso, né? Me decepcionei com isso também, porque a questão política é muito complicada, né? A disputa política, o poder é complicado, né? A administração pública deveria estar adiante da disputa de poder, né? Adiante da questão ideológica, adiante da questão política partidária, entendeu? Deveria estar dentro de um plano de consciência de que a administração de um governo tem que promover o bem-estar público, tem que promover o desenvolvimento social, tem que promover a cultura, a educação. Eu hoje não vejo nem nada, não consigo ver nada sem a educação, né? Eu me negaria hoje a fazer uma gestão de cultura se não tivesse atrelada a uma educação, a uma gestão de educação, né? A um trabalho de educação, de política educacional, né? De transformação disso. Porque senão cereja em cima de bolo, é sem efeito, não tem efeito. Eu hoje vejo assim dessa maneira. Eu acho que é um processo criativo também, entendeu? Eu acho que tu tá na gestão pública é uma possibilidade que tu tem de criar, né? Tu tá ali para criar, para tu desenvolver projetos, para tu pensar com o que tu pode fazer dentro daquele processo, né? Com o que tu pode ajudar, o que tu pode melhorar, o que tu pode contribuir. Foi o jornalista Mauro Ferreira, no blog, que disse que o Bebeto Alves não teria vendido sua alma ao mercado jamais. Quer dizer, e a despeito disso, ingressa no seu quase cinquentenário de carreira com 30 projetos fonográficos. Houve ano que você deve ter produzido mais de dois, três, ao estilo Ney Matogrosso, que é um artista da música popular brasileira que realiza 2 projetos por ano. É verdade. Quer dizer, e mesmo assim o Bebeto não desiste, né? Pode ter um pouco de... Já pensou em parar? Já. Agora. Nesse momento. Aqui? Em outras palavras? Não, eu acho que eu devo parar. Não é que eu estou pensando em parar, eu acho que eu devo parar. Porque tem um processo, né? Que se desenrola e que eu acho que está na hora de dar um basta, entendeu? Eu acho que eu contribuí, tudo que eu tenho feito, que eu já fiz, tá aí e vai ficar. Espero. Então, o meu plano, o meu projeto é gravar mais um disco ano que vem. E já nem pensar em show, né? Eu quero gravar mais um disco ano que vem e fechar a tampa. Porque, na verdade, a gente está assistindo uma grande transformação, né? De um mundo que se coloca digital, né? Um mundo virtual que está tomando conta de todos nós, né? O disco, a gente sabe que está fadado ao esquecimento, porque não existe mais, né? Não existe mais nem CD driver mais nos equipamentos que estão vindo. Bom, nós esperamos que o que você está prometendo não se concretize, sinceramente. Nós, o público, o telespectador... Não, mas eu não acho que seja uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim, não. Eu acho que é uma coisa boa, entendeu? Acho que dentro da minha perspectiva é uma coisa boa, sabe? Porque eu acho que a gente também tem que aprender a sair um pouco de cena, sabe? E falando em sair um pouco de cena, infelizmente o nosso tempo está se esgotando então, aqui, tá Bebeto. Tudo se esgota. Muitíssimo obrigado. Imagina. Nós vamos encerrar outras palavras. Muitíssimo obrigado, assim, Imagina, que o Canção Contaminada aqui. invada o país e que você atenda ao convite do Carlinhos Sion aí para chegar ao eixo Rio-São Paulo também com ele. E a gente encerra com Tira a Mancha, Vamos. né? Que é uma canção que está aí no repertório do Canção Contaminada. Vamos lá.
O Outras Palavras volta na quarta-feira. Obrigado, Bebeto. Sucesso, Jorge André. Beleza. Um abraço. Limpa tapete, desinfetante, sabão, pó, detergente, água sanitária, saco de lixo, flanela, pano de piso, lixeira, papel higiênico, palha de aço, aspirador, soda cáustica, sabão de barra, luva, bombril, vassoura, esponja e saponáceo, amaciante, álcool, perfex, escova, rodo, desentupidor de pia, limpa vidraça, retira mancha, limpa tapete, desinfetante, sabão, detergente, água sanitária, saco de lixo, flanela, pano de piso, lixeira, papel higiênico, palha de aço, aspirador, soda cáustica, sabão de barra, luva, bombril, vassoura, esponja e saponáceo, amaciante, álcool, perfex, escova, rodo, desentupidor de pia, limpa vidraça. Vai limpar o dia, matar os germes da hipocrisia. Descarga, manda tudo de ruim por água abaixo, por água abaixo. Vai limpar. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.